Olá, pessoal, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live da coluna Jurisdesportiva do IBDD. Hoje nós estamos com o super ator João Felipe Artioli, que escreveu sobre um tema muito bom, super atual, que é o direito de imagem na atualidade. Para quem está chegando agora, para quem já conhece os projetos do IBDD, o Instituto Brasileiro de Direito Desportivo, a coluna Jurisdesportiva é mais um dos projetos que a gente considera extremamente importante do nosso IBDD. Toda semana nós temos 2 publicações, 2 lives, que sempre possuem um conteúdo riquíssimo. Sejam muito bem-vindos à nossa live. Eu vou chamar aqui João Felipe Artioli, que é o nosso autor. E, João, você tá com um probleminha que você não pode participar, mas pode pedir aqui novamente. João Felipe escreveu sobre direito de imagem na atualidade. O artigo está super importante, é uma temática que a gente sempre tem dúvidas, que até a disciplina dos direitos de imagem, ela possui realmente bastante especificidades. Sejam todos super bem-vindos. João, a gente tá com um probleminha, você não tá podendo participar, eu tô tentando lhe chamar. Tenta sair e entrar de novo. João vai responder aqui várias perguntas pra gente. Podem fazer pergunta. Quem ainda não leu o artigo, tá no site do IBDD. Gostaria também de saudar a presença. Estou vendo vários membros filiados aqui, conselheiros, nosso presidente do IBDD também, Leonardo Andreotti. E todos sejam bem-vindos, fiquem à vontade para fazer perguntas. Nós temos a nossa caixinha de perguntas aqui. Doutor João Felipe Artioli, seja muito bem-vindo à nossa live. Bom, tudo bom? Boa noite. Agora tá tudo certo. Boa noite. Nós tivemos alguns probleminhas técnicos, mas já resolvemos. Seja super bem-vindo. Eu passo a palavra para você se apresentar também e apresentar o seu artigo, o seu título. A palavra é sua. Boa noite novamente. Eu agradeço o convite. É a primeira coluna que eu escrevo. Bom, o direito de imagem sempre foi um tema que me chamou muito a atenção, não é de hoje. Atuando com isso esse ano faz 10 anos, é uma década diretamente, e eu vi bastante. Eu atuei antes da alteração de 2011, eu já atuava e já via como funcionava. Aí veio uma alteração na Lei Pelé em 2011, no artigo 87A, outra em 2015, e atuando diretamente com a formulação dos contratos, a gente acaba vendo muito do que acontece, principalmente partindo de decisões judiciais, do próprio desenvolvimento dos clubes, dos departamentos de marketing, das redes, das mídias sociais, das plataformas em geral sobre isso, que acaba mostrando muito daquilo que a gente tem para explorar, para trabalhar com o direito de imagem. E nesse contexto, quando eu fui pensar no tema, eu pensei como que foi a evolução do direito de imagem no futebol, né? Como que tudo isso aconteceu e por também fazer muitas defesas sobre isso. Então, foi um tema que me chamou bastante atenção, porque eu acredito, penso eu que o Poder Judiciário ainda não acompanhou o que está acontecendo, de fato, nas nossas vidas com as plataformas digitais que temos hoje. Eu fico, assim, lisonjeada de ter tido a oportunidade de estar fazendo essa live com você, porque eu particularmente também sou uma entusiasta do direito de imagem. Então eu já queria iniciar perguntando para você qual foi a importância, o que é que você acredita que agregou para o direito desportivo o momento que a Lei Pelé passou a disciplinar essa matéria do direito de imagem. Basicamente, qual foi a razão que você acredita que trouxe, assim, dentro dos casos, que com certeza assim, chegaram no futebol e levaram até essa disciplina. Eu quero ouvir as suas palavras, a sua opinião mesmo. O direito de imagem, a gente não pode se fazer de rogado e acreditar que o direito de imagem não foi utilizado durante muito tempo de forma subversiva mesmo. Isso é uma realidade, isso só acontecia, de fato. E esse é um mal que ainda vai demorar, ainda está sendo
peneirado. Mas eu acredito que a Lei Pelé ela teve que, da mesma forma que ela veio, de uma certa forma, para modernizar o futebol, ou para regulamentá-lo efetivamente, com o passar do tempo foram surgindo necessidades. E o próprio desenvolvimento da sociedade, da profissionalização dos clubes, levaram com que a Lei Pelé também tratasse desse tema. Porque ela é uma lei especial. Como basicamente no direito, a lei especial ela só vai ser tratada daquela especificidade, né? No caso do desporto. A lei geral naquilo que a lei especial não versar. E até então era aplicado o Código Civil, a Constituição Federal e outras leis, artigos esparsos. Então se entendeu que a Lei Pelé, por ser uma lei específica do desporto, deveria tratar o desporto, o direito de imagem que é utilizado no desporto. É evidente que em 1998 ainda não se falava disso, apesar de que já existisse. Se não me falha a memória, se eu estiver muito enganado, mas o primeiro case de direito de imagem foi o Diamante Negro. Me escapou o nome dele agora, que jogava no São Paulo, atacante. Já faz muito tempo isso. E ele recebeu, tanto que o Diamante Negro Chocolate é por conta dele. E, claro, isso muito antes de se pensar em Lei Pelé. Depois da Lei Pelé, de 98 até então, os clubes começaram a se adaptar ao que era a Lei Pelé. Né? O contrato especial de trabalho desportivo da forma que ele era, toda aquela situação. E, quando a Lei Pelé ela regulamenta, ela quer dizer o seguinte, olha, eu, lei especial, vou tratar desse assunto. E aí vieram outras situações, porque primeiro veio o artigo 87A, para depois vir o parágrafo único dela. E ali já se resolveu muita coisa, porque pelo menos deu um norte, tanto aos clubes, quanto ao próprio julgador, o Poder Judiciário, para poder entender como aquilo funcionava. E ainda assim precisou de mais 4 anos para se... Particularmente eu tenho algumas críticas ao parágrafo que foi inserido ali, apesar de ele elucidar algumas coisas, eu acho que penso eu que a forma de redação dele poderia ser outra, poderia ser melhor. Mas de toda forma, ela acompanhou uma evolução do futebol, por isso que ela foi implementada. Evidentemente deve ter tido um lobby ali para que aquilo acontecesse, mas era necessário que a lei especial tratasse do desporto de forma especial, com todos os seus aspectos, incluindo o direito de imagem, que era amplamente, sempre foi utilizado. Com certeza, e a gente pode compreender isso principalmente do boom que você tem do espetáculo esportivo, na medida que o futebol ele foi ganhando, vou pegar o exemplo do futebol, conotações diferenciadas em termos de espetáculo, em termos do mundo mesmo do entretenimento, e agora ainda mais trazendo essa questão que você suscitou agora há pouco, da era digital. Ou seja, a gente agora aprende também a lidar com qual é essa imagem digital e quais as implicações que vão surgir dela. Mas aí eu queria voltar um pouquinho atrás numa parte conceitual, até para a gente passar para as pessoas. Para você, definindo assim, de uma forma mais simplória, o que é, quem faz luz e qual os reflexos disso? Porque assim, você trouxe um caso que para mim é bem evidente, que a gente tem aquele caso da Panini, por exemplo, que foi pleiteado o direito de imagem dos atletas na questão do álbum de figurinha e tudo mais, mas ao mesmo tempo você tem um caso que foi emblemático, que foi o caso Luizão, que é um caso de um atleta. Então eu acho interessante a gente trazer que a imagem ela pode se comportar de formas diferentes e ainda assim ter a especificidade do esporte. Então eu queria lhe ouvir um pouquinho sobre esses sujeitos que estão envolvidos no direito de imagem, todo esse conceito. Olha, eu penso que de 98, antes de 98, mas depois também de 98, até meados de 2010, por aí, 11, se tinha muita questão, quando não tinha definição de percentual nada. Esse atleta, vamos falar do futebol, porque talvez ele seja hoje a grande vedete, né, nesse assunto. Esse atleta ele tem um potencial de uso de imagem. Essa era a primeira questão que sempre foi colocada. E quando os clubes começaram a profissionalizar o departamento de marketing deles, essa não era só o Poder Judiciário que fazia esse questionamento, era o próprio departamento de marketing. Então, quais são os meus atletas que eu tenho potencial para utilizar? Então, se nós voltarmos no passado, ali você tinha o Emerson Leão, ficou muito famoso por fazer comercial de cueca, né? Tantos outros atletas, e não eram
os próprios atletas não eram contratados diretamente, eles também eram contratados via o clube. O clube se valia daquela imagem, daquela exploração. Então, isso era uma coisa que já existia e que ficou enraizada também no Poder Judiciário. Com o passar do tempo, vieram os álbuns de figurinha, que sempre existiram, mas também eram daqueles jogadores específicos, normalmente os que são titulares, aqueles que jogam mais, e não de todos os atletas. Eventualmente os técnicos apareciam nas figurinhas e se restringia a isso. O televisionamento era muito menor, então você tinha os álbuns de figurinhas. Posteriormente, os jogos de videogame, que vieram evoluindo e hoje, dependendo do jogo e da televisão que você tem, você acredita quase que é um jogo praticado por seres humanos que está passando na televisão. E com as redes sociais, com as mídias sociais, a abrangência do direito de imagem começou a ficar muito maior. Então, nós saímos de uma época do futebol que eram figuras muito destacadas que tinham o potencial, se ampliou com álbuns de figurinha, cartões, camisas comemorativas, outros apelos de marketing. O clube começou a trabalhar e nós chegamos hoje dando um grande salto que o próprio atleta faz o marketing para o clube. Né? E como que o atleta faz o marketing com o clube? Hoje os clubes de futebol, e aí nós estamos falando de série A a C, pelo menos, tem a camisa de passeio, a camisa de viagem, e os atletas têm que usar esses uniformes, em qualquer momento deles. E é nesse momento que o clube está angariando, utilizando a imagem dele. Eu vou traçar um paralelo, é recente uma decisão da Casas Bahia, da Fast Shop. Teve uma da Casas Bahia e uma da Fast Shop. Elas foram condenadas, mas no sentido inverso. Não havia autorização para utilizar a imagem. Não estamos nem falando em remuneração por isso. Quem já foi nessas lojas sabe que eles usam a camisa da loja com as marcas que patrocinam a loja, que tem um maior apelo. Samsung, LG, enfim. E as ações trabalhistas ajuizadas por esses profissionais, vendedores, era por utilização indevida da imagem. Por que eu estou dando esse exemplo? O atleta ele usa a camisa do time. E ao usar a camisa do time, ele tem o patrocinador do material esportivo, ele tem o patrocinador master, a omoplata, que hoje é um grande jornal, a camisa do time de futebol, e a partir do momento que ele veste aquilo, a imagem dele já está atrelada àqueles patrocinadores. Então, esse salto que deu, ela saiu de alguns atletas para o elenco titular, para o titular com os reservas, para toda uma comissão técnica e para todo o universo de elenco do clube de futebol. Então, o direito de imagem ele teve um salto muito grande da forma que a imagem é atrelada ao atleta. E, queremos ou não, qualquer evento que ocorra dentro da praça de desporto ou na própria vida do atleta, acaba atrelando algumas marcas a eles, que são do clube. Então não tem como dissociar isso e dizer que ela não existe. Por isso que a lei veio para regulamentar da forma que veio e estabelecer qual seria o limite proporcional a 60 e 40 que foi estabelecido, justamente para se encerrar a questão de quanto se pode. Não é bem a questão ali que eu coloco na coluna, até enveredaria para um outro tópico se a gente começasse a falar disso, mas a legislação ela foi muito taxativa. Ela disse, existe o direito de imagem no futebol, a natureza do direito de imagem é de natureza civil e pode até tanto, tem um teto. Como se mensura isso? Não se mensura. Ok, vamos dizer, todos os clubes usam 60-40, via de regra, sim. Mas é o que a lei permite. E a imagem ela é utilizada e não dá para quantificar. Mas com as mídias sociais, para quem acompanha a Pluri todo mês ela faz um levantamento dos principais clubes, do engajamento social delas. Quantos seguidores tem no Instagram, no Facebook, e agora o TikTok, que apareceu durante a pandemia. Então, não tem mais como. O atleta ou ele vai estar nas redes sociais do clube ou nas redes sociais dele. Mas quem está seguindo ele? Os torcedores do clube que ele está jogando naquele momento. E mesmo que não sejam os torcedores do clube que ele joga naquele momento, vão ter outros que gostam dele, que continuaram seguindo ele ou que
seguem ele porque gostam e vão sempre se deparar com ele utilizando a camisa do time, de alguma forma com os patrocinadores do time. Então, essa imagem ela está sendo utilizada de uma forma ou de outra. E ouso dizer, ela é explorada quando ele está jogando, não só no direito de arena. Ele entrou em campo, vestiu o uniforme do clube, na chegada e dentro do estádio, os torcedores estão associando ele com todas aquelas marcas que ele está ostentando. Eu acho que, assim, perfeito. Se a gente ficar aqui falando sobre direito de imagem em sua completude, a gente poderia ficar dias. Porque realmente a gente tem diversos tópicos. Isso que você trouxe é muito fundamental, até para compreender que a imagem em si, ela não é só a visão que você tem, assim, o visual mesmo da pessoa, mas pode ser voz, característica, assinatura, marca. Você tem um mundo que você pode abordar. O Rogério Ceni é um ótimo exemplo disso. O Rogério com as camisas dele. Claro, ele é muito pontual, mas isso aconteceu, a própria Ponte Preta, com o Aranha, fez por 2 oportunidades camisa comemorativa com o símbolo de uma aranha. E isso é atrelado ao nome, ao apelido desportivo dele, à imagem dele e aquilo que ele representa para o clube. Então é uma exploração da imagem isso. E para que o clube possa fazer isso, ele tem que ter autorização do atleta. Não é uma coisa automática. E é evidente que pela marca, pelo nome que ele tem que ser remunerado por isso, muito bem remunerado por isso. Então, é muito difícil dissociar e falar, não, isso está atrelado necessariamente com o contrato de trabalho. Eles andam em paralelo, não tem como fugir uma coisa da outra. Com certeza, e sem falar que o principal da imagem é o seu consentimento, porque é um direito personalíssimo e a pessoa ela precisa consentir para que esse uso aconteça e aconteça de forma regulamentada. Antes da gente continuar, porque o assunto está incrível e eu já tenho aqui uma pergunta engatilhada para a gente seguir o nosso debate, eu queria saudar a presença do ex-presidente Gustavo Delbin, também atual conselheiro, assim como a gente tem um ex-presidente também, Luiz Felipe Santoro, e também atual conselheiro, e Luiz Roberto Martins Castro, que são conselheiros e sempre presentes. Saudar a presença do nosso presidente Leonardo Andreotti e de todos os membros, filiados, colunistas que eu estou acompanhando aqui. Sejam muito bem-vindos a essa live. O Dr. João Felipe Artioli está dando aqui uma aula sobre direito de imagem para a gente. E seguindo realmente o nosso bate-papo aqui, eu queria lhe perguntar, nesse inteirinho de tudo que você trouxe até aqui, o quanto você acredita ter sido importante a gente ter formalizado um contrato de licença do uso da imagem fora desse contrato de trabalho, mas dentro de uma relação que muitas vezes ela acaba sendo muito similar. Como separar e, ao mesmo tempo, como valorizar a natureza jurídica de cada instituto, tanto do contrato de trabalho quanto do contrato de licença do uso da imagem? A importância é total. Até que não tivesse isso, estava totalmente subjetivo. Não que ainda não seja, mas o entendimento e a compreensão da aplicação do direito de imagem ela era totalmente subjetiva. E eu posso dizer isso pelo Poder Judiciário, que obviamente era ali que se discutia, que se travava, e muito da redação do artigo 87A e do parágrafo único vem dessas questões judiciais mesmo, se deu um norte, deu um parâmetro para o julgador. Então saímos de uma subjetividade, daquela subjetividade, por exemplo, o Rogério Ceni, não, ele tem realmente, a imagem dele é muito usada. Ah, mas o lateral direito de São Paulo não tem o mesmo apelo, então não justifica que ele tenha. Para uma situação que a Lei Pelé disse, não, todos têm, porque o futebol ele é transmitido, não só em âmbito nacional, mas em âmbito internacional, hoje internet, celular, em todos os meios, tem uma visibilidade, então tem que ter essa regulamentação. E a partir disso que vindo todas essas modificações, a natureza cível, então o contrato que anda em paralelo, tanto na pessoa física quanto numa pessoa jurídica constituída ou não pelo atleta. Isso é indiferente. Não querendo também de novo entrar aqui no campo, é fraude, não é fraude, mas para se chegar nisso, são muitos aspectos. Não só o fato, porque eu tenho que ter o contrato de trabalho com o atleta para ter o contrato de imagem com ele. Eu posso contratar simplesmente a imagem de um atleta? Posso.
Mas vamos pegar uma coisa muito extremamente hipotética. Grêmio e Internacional. Como que um jogador, o Grêmio vai contratar um atleta do Inter que tenha o contrato de imagem vinculado ainda com o Inter, jogando no Grêmio, para o Inter usar a imagem dele? O Inter não vai querer também usar a imagem do atleta que está no Grêmio. E nenhum clube vai querer fazer isso, porque não tem interesse. É um conflito, inclusive, de marcas e patrocinadores. Um patrocinador de material esportivo, uma Nike e outra é Adidas. Como é que você fica misturando as imagens? Eu não estou entrando nem na questão do patrocinador próprio do atleta, que ainda assim ele tem algumas restrições nesse aspecto. Até aproveitar o gancho, uma coisa é ele ter a chuteira, ter a caneleira, né? Basicamente é isso, o goleiro tem a luva, que são os patrocinadores dele. Mas ele não pode, em tempo algum, ficar ostentando aquela marca sobre as marcas do clube. São específicos que é o material de uso dele. Eu lembro quando o Götze foi contratado do Borussia Dortmund para o Bayern de Munique. O Bayern de Munique é patrocinado, tem um contrato quase que vitalício com a Adidas. E ele apareceu para assinar o contrato para a coletiva com uma camisa com um símbolo gigantesco da Nike. Foi, assim, uma das coisas mais desagradáveis da relação Bayern de Munique e Adidas que aconteceu, e rolou uma multa ali. Porque o Bayern de Munique tinha que ter tido esse cuidado. Você não pode entrar com essa camisa. E o atleta teria que entrar com a camisa do Bayern de Munique, ponto. Ou uma camiseta neutra que não remetesse logo ao rival do patrocinador dele. Então, essa é a importância. E isso serve para qualquer divisão, para qualquer clube. E a definição do que é um contrato do que é outro é justamente para mostrar o seguinte: o fato de ter o contrato de trabalho não significa que o contrato de imagem remunera o trabalho do atleta, mas sim toda essa exposição dele. Não seria crível dizer que os patrocinadores procuram o clube sabendo dessa exposição. Existe todo um estudo por trás. Existem patrocinadores pontuais ou patrocinadores de longo prazo, mas eles fazem uma análise. Qual é o ganho deles com isso? Quem são os atletas quais são os atletas do elenco que vão ostentar a marca dele? Eles sabem que os atletas fazem live, fazem vídeos e viraliza, e todas as marcas aparecem juntos. Então, essa modificação legislativa deixou muito claro isso. O que se trata no futebol profissional, ou no esporte profissional em geral? É o trabalho do atleta, o rendimento que ele vai ter em campo, então ele tem um contrato de trabalho dele, mas o que ele agrega, a imagem dele enquanto jogador de futebol? O jogador de futebol, pelo futebol ser o maior esporte praticado hoje aqui no Brasil, qualquer atleta de qualquer divisão, de qualquer clube, chama atenção, principalmente das pessoas mais novas, de crianças, adolescentes. Então, sempre vai ter esse apelo. Então, isso era necessário e essencial justamente para conseguir regulamentar e dar as diretrizes para se profissionalizar o futebol. Há muito para ser feito, mas muito já foi construído nesse período e até, de certa forma, trabalhado, porque as redes sociais foram muito mais rápidas do que o próprio desenvolvimento e profissionalismo do futebol, ao menos aqui no Brasil. Eu acho fundamental quando você traz essas questões. A gente tá. Só uma pequena observação. A gente está tendo um pouquinho de retorno no áudio. Se tivesse a oportunidade de colocar o fone, porque aí fica mais fácil. Só que não tem problema, seguimos a nossa live. É muito interessante quando você traz esses pontos, porque a gente consegue analisar todo o cenário do futebol. Desde essa questão do ambush market que você traz pra gente, desse choque de patrocínio, do patrocínio do atleta, do patrocínio do clube. Eu vou aqui falar pessoalmente que eu tive uma oportunidade incrível de ter sido aluna do Léo Andreotti, exatamente nesse tema, que fala muito bem. Espero, inclusive, que ele venha aqui na coluna também tratar sobre isso, porque ele é fera. E para além disso, a gente traz um pouquinho dessas questões da imagem extracampo, que não é apenas a imagem do atleta que entra em campo para jogar, que entra nas quadras para jogar, mas também o atleta, o que ele repercute, desde os produtos do clube até a imagem que ele traz para o clube. Que é exatamente esses pontos que você trouxe, que são
muito importantes. E aí eu quero, nessa leva, também pedir a você para trazer um pouquinho para a gente quais foram essas mudanças que você traz muito bem no artigo também. Essas mudanças que a Lei Pelé, ela veio evoluindo no seu entendimento até a gente chegar, por exemplo, na modificação de 2015, que trouxe esses 40%. E qual a implicação prática desses 40%? Não apenas no choque da natureza jurídica, mas também para atletas que muitas vezes têm a sua imagem pouco explorada e atletas que têm a imagem muito explorada e ficam limitados a um 40%. Até o presidente, o Léo Andreotti, você falou, eu lembrei, já faz algum tempo, teve algum curso em São Paulo, eu não me recordo que foi ele que ministrou, foi algo de 2 dias, se eu não me engano, e ali eu tirei uma coisa que eu utilizo até hoje nos contratos, que não é só a utilização efetiva da imagem ou as formas, é o direito de arquivo. O clube ele fica com aquele arquivo para ele. Claro que nós temos diversas questões que envolvem isso, mas fato é, toda aquela imagem que eu captei, absolutamente tudo que o clube captou ou que foi captado com ele, com as marcas do clube, pertencem ao clube para o clube utilizar em diversas outras situações. Então, isso já entra na remuneração também. Isso é muito pouco analisado pelo Poder Judiciário. Alguns não entendem o que é o direito de arquivo. O clube tem, eu posso utilizar essa imagem depois, para outros fins, para situações do próprio clube, em aniversários, enfim. Então, isso foi uma coisa que veio aí, talvez lá por 2011, 2012, mais ou menos, e a gente continua utilizando e tem. Então, eu posso não ter usado tanto a imagem dele, mas eu captei imagens dele, tenho fotos dele, e eu vou utilizar isso em algum momento. Ou posso ou não. Que o direito de imagem é isso também, eu adquiri o direito para fazer o que eu entender, enquanto clube de futebol, o que eu posso fazer. Qual que foi a segunda pergunta mesmo? Esqueci. Não, tinha sido exatamente disso, porque as modificações chegaram no parágrafo único que traz a limitação de 40%. E essa limitação, eu também não vou querer entrar muito nela, porque a gente vai se alongar bastante, mas ela trouxe uma limitação generalizada. Ela trouxe para todos. E nós sabemos que nós temos perfis de atletas que são diferentes. Você tem atletas que vão ter uma imagem extremamente valorizada, como outros atletas que não vão ter essa exploração tão evidente. Então eu queria saber a sua opinião sobre isso, sobre essa modificação do parágrafo único. Eu acredito que ela foi colocada justamente para deixar o objetivo. Foi para objetivar a lei. Porque são dois lados da mesma moeda. De um lado, vão ter os atletas que vão falar, mas é pouco utilizada a imagem dele. Mas, por outro lado, tem atletas que têm potencial gigantesco, que poderiam ter muito mais imagem do que propriamente o salário. Porém, a gente também tem que pensar que esses percentuais eles são proporcionais a quanto o atleta ganha. O atleta que não tem também tanto apelo, ele não ganha tanto. O atleta que tem mais apelo, ele ganha mais. Então, isso acaba proporcionalmente, não é o ideal. Mas dá pelo menos algum parâmetro, alguma sustentabilidade na relação clube-atleta, direito de imagem, contrato de trabalho. Não penso que é o ideal, mas penso que ainda para o que acontece pela realidade nossa, do desporto em geral, principalmente do futebol, e do Poder Judiciário, é o que ajudou a manter um equilíbrio, um entendimento do que seria o contrato de imagem na relação de trabalho atleta-clube de futebol. Penso que se não fosse isso, ainda não teríamos chegado a um consenso. Porque aí tem uma outra questão da lei. Ela não diz que tem que ser usado ou que não tem que ser usado, e não diz também quanto tem que ser usado. A lei, ela diz, pode fazer, ponto. O limite é esse. E aí eu entendo realmente que essa norma ela é totalmente objetiva e direta. É autorizado, eu posso fazer, está sendo feito. Se tiver vício de consentimento, é outra história. Mas isso aí anularia absolutamente qualquer contrato, em qualquer esfera, em qualquer seara, não só no futebol. Mas partir da pressupor, a presunção de que foi feito para burlar, não porque a lei está autorizando. A lei autoriza. É um planejamento. Existe o planejamento tributário. Muito se questiona
A Receita Federal é a que menos gosta do planejamento tributário. E vira e mexe, temos clientes no escritório que passam um certo perrengue com ela. Mas não é ilegal. Se vier uma lei que vai falar não pode, é outra história. Ou que vai dar outras diretrizes. É o mesmo caso. A lei ela diz, o contrato pode ser feito e se for feito, tem natureza cível e tem que ser até o 40% de toda a remuneração. Então, para mim, esse assunto ele é objetivo. Não comporta uma outra hermenêutica, no meu ponto de vista. Então, a questão se usa, se não usa, ou quanto usa, eu acho que ela ficaria até em terceiro plano hoje, porque ela é usada. E não dá para quantificar, é muito difícil. Nós já nos deparamos com situação, e nós conseguimos fazer esse tipo de prova, usamos tanto, e arrecadamos tanto, porque o atleta ele tinha um apelo de imagem e teve uma camisa com o autógrafo dele num dado momento. E nós nos deparamos em primeira instância que o juiz achou que era pouco. Mas não tinha parâmetro. E o tribunal reformou. Falou, não, foi usado e foi comprovado que foi usado. Então, quanto seria, usou muito, usou pouco. A lei ela estabeleceu, é 60-40 e não deu outras diretrizes, por que é 40, por que é 30, por que é 20. Isso quem julga é o clube. E clubes de primeira e segunda divisão, queremos ou não, tem uma exposição de imagem. Não tem para onde correr. Os atletas que jogam, via de regra, disputam esses campeonatos, eles têm uma publicidade, um conhecimento, então não tem como muito fugir disso. É assim que eu penso sobre essa questão específica. E eu concordo também, eu acredito, uma premissa básica, fraude não se presume. Então, se você tem uma lei que está permitindo que essa prática aconteça, tudo precisa ser analisado de um critério mais formal, de um critério mais técnico. E aqui a gente teve uma pergunta que, na verdade, mais que uma afirmação, não se pode admitir que o contrato de imagem do atleta já não possuía, de certo modo, a regulamentação do artigo 20 do Código Civil e a Lei Pelé, então, veio para sanar as dúvidas que poderiam existir. Acredito que é exatamente esse ponto, não é, doutor? Exatamente. O artigo 20 ele já previa, mas ficava subjetivo. É a lei geral complementando a lei especial. Uma relação de trabalho regulamentada por lei especial. E aí nós tínhamos o artigo 20 do Código Civil, com a Lei Pelé regulamentando a relação de trabalho, e a Justiça do Trabalho julgando com base na CLT. Então é uma grande confusão, né? E em muitos casos a Justiça do Trabalho, nós chegamos a ter sentença assim, que não reconhecia o artigo 20 do Código Civil na relação de trabalho do atleta com o clube. Então o artigo 87A pulverizou essa discussão. Querendo ou não, queira ou não, o Poder Judiciário teve que, alguns tiveram que engolir e aceitar que existe o contrato de imagem efetivamente no âmbito desportivo. A gente teve mais 2 comentários também. Teve um comentário aqui de Ricardo que fala: a compra de imagem seria mais para atletas de esportes individuais? Eu acredito que é um ponto também que você trouxe realmente desse mercado do futebol ser um mercado mais desenvolvido e a gente acabar tendo mais jurisprudência nessa área e tem algumas lacunas para o esporte individual. Exatamente. Não, pode falar. Não, o esporte individual ainda, em muitos casos, o vôlei ele vem se aprimorando muito com essa questão do direito de imagem. Teve uma questão, até que recente, foi o ministro Caputo Bastos, que acabou julgando, depois teve divergência, se eu não me engano, aí teve modificação. Então, o vôlei até penso que está atrasado nessa questão. O basquete começou a entrar nisso, handball também. O esporte coletivo ele acaba tendo até mais investimento do que o esporte individual. O esporte individual ele acaba sendo literalmente individual e pelas categorias são disputadas. São menos investimentos e nós podemos... É muito difícil a gente ver alguns esportes, né, nesse sentido sendo transmitidos hoje. E em qualquer meio. Hoje muito mais do que antes. Mas salto em distância, arremesso de martelo, pegando coisas bem peculiares que as pessoas têm patrocínio, mas também tem dificuldade de ter patrocínio. Talvez se a exposição fosse maior, o patrocínio seria maior e com isso se desenvolveria muito mais também a relação de imagem. O vôlei, o basquete, o handball que vieram, o futebol de salão, que vem numa crescente seguindo o futebol,
já estão mais acompanhando mais, mas os esportes individuais ainda, porque não tem um apelo de massa também. Essa que é a realidade. Eu acho que existe também um quesito muito importante, que é o incentivo das federações e das ligas para proporcionar a melhor oferta, eu diria. Eu tenho, para mim, o exemplo da Liga de Surf Mundial, tal como a de tênis, que eu acredito que pulverizaram bastante todas as possíveis formas de se explorar a imagem. Desde um jogo fantasy dentro do aplicativo até a própria transmissão aberta. Então, a própria transmissão ela vai ser uma forma de você explorar a imagem da mesma forma como um produto. E hoje, as redes sociais, que chegaram como esse tempero que faltava para a exploração, para você poder alcançar todos os públicos, para todos os produtos serem expostos. A gente teve um comentário aqui também que trouxe que infelizmente a limitação de 40% nas séries C e D não é respeitada, tampouco a utilização da imagem do atleta. E eu acredito que cai muito nessa questão de fiscalização. E aí eu queria trazer a cereja do bolo, a pergunta final, para deixar aqui, ouvir a sua opinião. Se você acredita que essa imagem, existe alguma vinculação normativa a ela que exija a exploração para esse contrato? Assim, para esse contrato existir, precisa dessa exploração ou não? Qual a sua opinião sobre isso? Eu acho que não e sim. Explico. Para as equipes, eu vou até pegar o gancho do que falaram, né, que não é respeitado em outras divisões. Por que eu entendo que não? Porque eu não sou tão objetivo na interpretação legal, mas em alguns casos nós temos que ser, porque o artigo 87 eu entendo que ele se exaure nele mesmo. Ele foi claro, objetivo, direto, é assim, acabou. Então, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer, senão em virtude de lei. E se a lei não determina a utilização, não há por que ser determinada a utilização por outras vias. É quase que dizer que o juiz, ao dizer que tem que ter, ele está legislando. Não caberia a ele fazer isso, caberia a ele aplicar a lei. O que a lei diz? Que pode ser feito, que é autorizado, e se for feito é de tal e tal forma. E por que eu digo que sim também? É uma coisa que eu venho trabalhando, até penso também em escrever sobre isso ainda, mas eu estou amadurecendo. O fato de não seguir a proporção necessariamente leva à fraude absoluta do contrato? E aí eu entendo que se houve a exploração e houve a utilização, há que ser mensurado, aí sim, o quanto para manter dentro dos padrões da lei. Mas até o momento, o entendimento do Poder Judiciário é, se não respeitou, é fraude, se é fraude, não interessa se utilizou ou não. E eu entendo que, a depender do caso, obviamente não seria para todos os casos, mas se houve a utilização, se houve a exploração da imagem, se ela fugiu dos parâmetros, eu entendo que aí competiria ao julgador, ao Poder Judiciário, a falar, não, eu vou analisar se de fato aplica o artigo 87, e aí sim eu entendo que é possível ao Poder Judiciário olhar e falar, olha, não, aqui eu tenho que ver se tinha o ânimo de contratar a imagem. De fato foi utilizada. Então, o contrato ele não foi desvirtuado totalmente, muito pelo contrário. Foi feito contrato de imagem com a utilização da imagem, pago a imagem do atleta foi explorada, mas em percentuais, então o juiz aí sim fala, não, entendo que aqui seria 80-20. Pelo nome, pela exposição, mas nesse caso, para adequar a lei. Agora, se está adequado ao que diz o artigo 87A, em parágrafo caput e parágrafo único, eu entendo que não cabe discussão, salvo se comprovar o vício de consentimento. Se isso não for comprovado, e eu afirmo que desde a inclusão do parágrafo único, nunca em nenhum processo, e não foram poucos, eu vi alguém fazer essa prova. Nunca. Dos processos que eu atuei. Eu nunca vi alguém fazer essa prova. Todas as ações têm essa alegação. Todas, sem exceção. Mas nunca ninguém levou uma testemunha que falou, não, ele foi forçado. Não, ele foi obrigado.
E eu posso dizer, vivendo dia a dia de clube, também advogando para atleta, para empresário, em muitos casos isso já vem pré-estabelecido do próprio empresário do atleta na negociação quanto vai ser. E não é sempre 60-40. A grande maioria é, mas nem sempre é. Muitos são 80-20, 70-30 e assim por diante. Quando tem majoração de remuneração prevista, é feito proporcionalmente, então nunca segue. Claro, estamos falando aí de primeira, segunda divisão, mas num contexto geral eu entendo que se seguir o que está na lei, eu vejo que fora situações muito específicas não tem o que mudar. Agora, se fugiu do que sai na lei, mas está dentro daquele conceito legal do que é o contexto e a realidade do desporto, aí poderia sim o Poder Judiciário equalizar para adequar a legislação e não de plano declarar o intuito fraudulento só porque não seguiu o que está na lei. Eu acho que mais um tema polêmico do direito desportivo, porque a gente está tratando de certa forma, de uma normatização muito objetiva, mas com critérios muito subjetivos, que depende muito do caso concreto. O direito de imagem depende do caso concreto. Numa era digital, como a gente está vivendo agora, você mesmo falou, em uma época de pandemia surge um novo aplicativo que se torna número 1 e modifica completamente muito do que a gente estava entendendo sobre a exploração da imagem, que foi o TikTok. E a imagem, ela está embutida nisso. Da mesma forma como ela está embutida nos produtos, da mesma forma como ela está embutida em tudo o que acontece. E por isso também que o clube se preocupa com a imagem fora do ambiente de trabalho, porque essa imagem retorna, de certa forma. E eu acho que foi brilhante, assim, toda a exposição. Queria agradecer a presença de todos, nossos membros filiados, nossos colunistas que estiveram aqui. Eu gostaria de lembrar que para você ser colunista e participar desse projeto, é necessário ser membro filiado. E o IBDD, ele é, assim, um projeto incrível que eu tenho muito orgulho de participar. E mais do que isso, como profissional mesmo do direito desportivo, aprendendo diariamente, semanalmente, não só com a coluna, mas com a troca de experiências com os colegas. E também, quem quiser conhecer mais, visita o site do IBDD, tem muitas informações. Doutor João, muito obrigada. Eu vou chamar de Artioli, que eu acredito que é o nome que todo mundo costuma chamar. Você deu uma aula aqui pra gente de direitos de imagem. Fico muito lisonjeada de ter tido essa oportunidade de debater. Espero poder ler mais artigos também, que traga mais sobre a exploração dos 40%, para que a gente possa debater aqui junto com todos. Obrigado a presença. Vou passar a palavra para as considerações finais e espero ver mais artigos seus aqui na coluna do IBDD. Eu que agradeço de novo, eu vi aqui alguns dos nomes que entraram, muita defesa, eu não vou falar todos os nomes para não esquecer de ninguém, mas dos ex-presidentes mesmo do IBDD que estão presentes, eu me sinto lisonjeado da presença deles. Fico muito feliz com a primeira coluna, e aqui conversando já pensei em mais duas, espero de verdade contribuir, e é dessa forma que nós vamos contribuindo. E o futebol vai desenvolvendo. Essa nossa geração ela é muito feliz por toda a facilidade de comunicação e pelo conhecimento que a grande maioria, quase que todos não só do IBDD, mas outros que contribuem com a doutrina desportiva, faz com que o futebol e o desporto vá se desenvolvendo. Nós fazemos parte disso, isso é muito bacana, é um privilégio que não tem nem comentário que nós conseguimos ter hoje em dia. Somos nós que construímos essa inteligência jurídica. Não adianta querer que o judiciário fale por si só. Nós precisamos ajudar o judiciário a entender essa especificidade do direito desportivo. Eu, particularmente, também sou entusiasta da área. Me sinto lisonjeada de poder dividir essa área do direito esportivo com grandes colegas, trabalhando também para clubes, atletas e melhorando cada vez mais a nossa normativa, a nossa jurisprudência, e assim nós caminhamos. Agradeço profundamente a presença de todos e a sua presença e palavras também, e aqui eu vou encerrar a nossa live por hoje. Obrigada a todos, uma boa noite.